Boa noite. Tá muito fraco. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. A tua igreja está reunida nesta noite, Deus, para louvar e bendizer o teu santo nome. Não viemos aqui à toa, não viemos aqui por acaso, Deus. Não viemos para mais um culto, mas viemos para o dia que o Senhor preparou, para operar milagres, cura, prodígios e maravilhas, Deus. Senhor, toca nas nossas vidas esta noite poderosamente. Abre, Pai amado, o nosso entendimento, Deus, para que possamos ser ministrados pela Tua palavra, para que possamos, Pai, sair daqui renovados, impactados pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua unção, Deus. Senhor, em nome de Jesus, me usa com poder e autoridade para ministrar a Tua igreja, Deus. Que eu possa me esvaziar do meu eu, para me encher, Pai, da Tua glória, do Teu poder e da Tua graça. Tem misericórdia da minha vida, porque sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso, Deus. Deus, sopra um vento impetuoso nesta igreja esta noite, Deus. Deus, que possamos ser, Pai, impactados pelo fogo do Espírito Santo. Que possamos ser contagiados pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua unção, Deus. Se chegamos aqui abatidos, se chegamos aqui, Deus, desanimados, que possamos sair daqui renovados, que possamos sair daqui cheios do Teu poder, Pai, que possamos sair daqui glorificando e bendizendo o Teu santo nome, Deus. Toca, Pai, em cada homem, em cada mulher nesta noite, meu Deus. Toca em cada coração nesta noite. Assim nós oramos e Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, toma o teu assento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, nesta noite, com a incumbência de trazer a palavra de Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor André pela confiança. E feliz de voltar a esse altar e ser instrumento de Deus para pregar a palavra do Senhor, amém? Confesso que eu estou um pouco nervoso, parecendo que é a primeira vez que eu ia pregar. E ó que o careca aqui já faz tempo que está nessa lida. Mas tem dias que Deus nos pega como se fosse a primeira vez, né? E que eu tenha a capacidade de ministrar à igreja nesta noite o que Deus ministrou ao meu coração. Porque eu fui muito ministrado por esta palavra e que eu consiga nesses minutos que teremos aqui, ministrá-lo também em nome de Jesus. Amém? Repita assim comigo: minha casa é o melhor lugar. Repita de novo: minha casa é o melhor lugar. Amém? Você crê nisso? Que a sua casa é o melhor lugar. E Deus ministrou, querido, esta palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Glória a Deus. Tem água aí, Cris? Tem? Lucas 15, versículo 11. Está lá no telão. Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco lá. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: e um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Vou repetir o versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para a minha casa. E voltarei para a minha casa e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, e foi para a sua casa. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, vou repetir, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Vamos fazer uma festa e comemorar. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Amém? Repita comigo: a minha casa é o meu melhor lugar. Quando Deus ministrou esta palavra no meu coração, igreja, na grande maioria das vezes, quando pregamos sobre o filho pródigo, contamos a história dele, porque que ele saiu da casa. Mas quando Deus ministrou esta palavra ao meu coração, Deus me levou e me ministrou de outra maneira. E Ele me trouxe a importância de termos uma casa. A importância de termos um lar. Porque quando temos um lar, quando temos uma casa, por mais difícil que seja, possamos sair, possamos ficar perdidos pelo mundo afora, mas na hora que o negócio aperta, você vai lembrar: eu tenho uma casa para voltar. Eu tenho um lugar para voltar. Eu tenho um lar para voltar. Sabe por quê, querido? Os valores atuais da sociedade estão perdidos. Vivemos em tempos onde relacionamentos não têm mais valor. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão em busca dos seus próprios interesses. A pessoa, ela quer, ela faz, desde que ela seja beneficiada. Aquele jovem, ele tinha tudo, mas ele achava que o mundo era mais importante do que ele tinha dentro da sua casa. Esse é o problema. Quando paramos de olhar para dentro da nossa casa e começamos a olhar para fora, muitas vezes somos roubados, Kleber. E deixamos de valorizar o que temos dentro da nossa casa. E deixamos de dar importância ao que temos dentro da nossa casa. Eu vim dizer para você nesta noite, igreja, que a sua casa é o melhor lugar que você tem. Você está entendendo nesta noite?
A tua família é a melhor família que Deus te deu. O teu marido é o melhor marido que Deus te deu. A tua esposa é a melhor esposa que Deus te deu. A igreja que você está é a melhor igreja que você tem. Porque o lugar que Deus colocou você, esta é a tua casa. Na hora que o negócio aperta, na hora que o desespero bate a sua porta, você vai lembrar que você tem uma casa. O filho perdido no mundo, quando faltou tudo, ele gastou tudo que ele tinha. Passou necessidade, passou fome. Ele lembrou, eu tenho uma casa. Quando você acha que não tem mais solução, quando você acha que não tem mais caminho, Deus nos faz lembrar por que você está perambulando por esse mundo se você tem uma casa. Por que você está perdido se você tem uma família? Por que você está aí nesse mundo se você tem uma esposa te esperando? Se você tem um marido te esperando? Se você tem filhos te esperando? É tempo de você voltar para casa. É tempo de você voltar para o seu lar. É tempo de você voltar para o lugar aonde eu te coloquei. É tempo de voltarmos para casa, igreja. Muitas vezes ficamos focados no que está lá fora. E somos contaminados por aquilo que Satanás coloca em nossas vistas. Mas será que é isso que Deus queria? Será que essa é a vontade de Deus, querido? A vontade de Deus é a estabilidade da família e da igreja. Sabe por quê, querido? Porque Deus criou a casa como lugar de abrigo e a igreja como lugar de comunhão. Eu vou repetir, Deus criou a casa como lugar de abrigo e a igreja como lugar de comunhão. Quando você achar que não tem casa, você tem lugar de abrigo. Você vai ter um pai te esperando de braços abertos. Você tem um pai esperando você voltar para casa. E ele vai te receber, querido. Deus ministrou esta palavra fortemente ao meu coração, querido. Sabe por quê? Porque quem tem casa tem herança. Quem tem casa tem herança. O filho, quando ele pega toda a sua parte da herança, ele vai para o mundo, ele gasta tudo. E quando o dinheiro acaba, a comida acaba, ao ponto dele ter que se alimentar das comidas dos porcos. Quando ele se vê sem solução, sem saída, eu fico imaginando Deus falando com ele: meu filho, por que você está aí passando por necessidade, por fome, por frio, dormindo no chão, sendo que você tem uma casa, sendo que você tem uma herança, sendo que você tem um teto, sendo que você tem um abrigo? Muitas vezes, querido, quebramos a cara, preferimos as coisas do mundo, mas é tempo de você lembrar que você tem casa, porque quem tem casa tem herança. Quem tem filho tem direito à herança. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. E como você é filho e você é filha, você tem direito à herança como filho e filha. Quem tem casa, querido, tem fartura. Por mais humilde que seja a casa, mas uma casa unida tem fartura. Não importa a quantidade do dinheiro que tem na conta, mas não vai faltar amor, não vai faltar alegria, não vai faltar comunhão, não vai faltar divisão do alimento, não vai faltar nada. É uma casa que tem fartura. Quando você achar que não tem mais nada, lembre, você tem uma casa onde você tem fartura. Você tem um lugar onde você é alimentado pela palavra de Deus. Não precisa andar sozinho, não precisa ficar sozinho. Aqui neste lugar tem fartura, fartura do amor, fartura da palavra, fartura do poder, fartura da unção, fartura da glória de Deus. Quando aquele jovem caindo em si, e ele fala,
E ele vê naquela situação tendo vontade de se alimentar da comida dos porcos. Ele esqueceu que ele tinha uma casa que tinha pão, que tinha comida, que tinha água, que tinha tudo. Pare de olhar para fora, porque você tem um lugar onde você é alimentado todos os dias. Quem tem casa, querido, quem tem casa encontra arrependimento. Porque aquele jovem falou no versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O sentimento do filho, querido, quando se lembrava da casa do pai, era de arrependimento. Você encontra perdão, você encontra arrependimento no lugar que você precisa estar, que é a sua casa. Querido, é tempo de arrependimento. Às vezes deixamos a dureza do nosso coração bloquear as nossas vidas e não nos humilhamos, não nos arrependemos, não queremos voltar, não queremos dar o braço a torcer por causa do orgulho, por causa da soberba. Homens, maridos, mulheres, é tempo de arrependimento. Lembre que você tem uma casa. Lembre que você tem um lar, que você tem uma esposa, que você tem filhos, pronto para te perdoar, pronto para te perdoar. Sabe por quê, querido? Se em cada família as pessoas tivessem coragem de reconhecer seus erros e se consertar, lares seriam restaurados, famílias seriam transformadas. Aquele jovem, quando ele decide voltar para casa, aquele jovem se arrependeu do que ele fez. E ele entendeu: eu preciso voltar para a minha casa, Kleber. Eu preciso voltar para o meu lar e pedir perdão para o meu pai, Bonfim. O que falta a você tomar esta atitude? O que falta a você voltar para casa, é pedir o perdão, é se arrepender? Então se arrependa, querido. Então peça perdão, se humilhe, porque Deus vai transformar a tua casa, a tua família por completo, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque casa é lugar de acolhimento. Casa é lugar de acolhimento. Quando o jovem fala no versículo 20, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O pai estava acolhendo ele, o pai estava abraçando ele. Casa é lugar de acolhimento, querido. Quando todo mundo te vira as costas, quando todo mundo te abandona, você pode ter certeza que na sua casa você vai encontrar um abraço, que na sua casa você vai encontrar um beijo, que na sua casa você vai encontrar o amor. Você pode estar perdido pelo mundo, mas vai ter alguém lá te esperando para te acolher. Vai ter alguém lá te esperando para te abraçar. Fernando, quando você andava pelo mundo afora aí, tocando nas noitadas, deixava a Camila muitas vezes com as crianças em casa, eu não tenho dúvida que você voltava para casa e você tinha uma esposa esperando para te abraçar. Sabe por quê? Porque é a nossa casa, porque é o lugar que Deus nos deu, porque é o lugar de restauração, é o lugar de perdão, é o lugar de amor. Aquele filho andou perdido pelo mundo, mas tinha um pai pronto para abraçá-lo, pronto para acolhê-lo. Casa é lugar de renovo, querido. Porque no versículo 22, a palavra fala: mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vista nele.
tragam a melhor roupa e vista nele. A primeira atitude do pai para o seu filho foi mudar a situação que ele se encontrava. O filho chegou maltrapilho, o filho chegou sujo, com as roupas rasgadas, mas o pai falava: aqui você vai encontrar renovo, aqui você vai ser renovado, aqui você vai ser transformado. Por isso eu vou te dar roupas novas, vou tirar aquilo que é velho, vou tirar aquilo que é sujo e vou renovar a sua vida. Aqui você encontra renovo, querido. Hoje é quinta-feira, é culto do quê? É culto do renovo. É o lugar onde Deus renova as suas forças. É o lugar onde Deus renova a alegria. É o lugar onde Deus renova o amor. É o lugar onde Deus renova a paz. Porque na casa do Pai encontramos renovo. Porque na casa do Pai encontramos renovo. Eu profetizo na tua vida. Hoje Deus está renovando a sua vida em nome de Jesus. Hoje Deus está renovando as tuas forças. Hoje Deus está renovando o teu ânimo. Você entrou desanimado, você entrou desacreditado. Deus está falando: filho, você chegou ao lugar certo. Você chegou à casa do Pai. Se prepare, porque eu vou mudar as suas vestes e vou colocar vestes novas. Vou tirar o pecado, vou tirar a sujeira, vou tirar a imundícia e vou renovar a sua vida por completo em nome de Jesus. Porque na casa do Pai é lugar de aliança. Quando o Pai fala e coloca um anel no dedo daquele rapaz, o Pai estava dizendo: filho, você foi embora, eu fiquei triste, doeu. Mas quando você voltou, meu coração voltou a se alegrar. Quando eu vi você voltando para casa, eu fiquei alegre. Muitas vezes achamos que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Você acha que não tem mais caminho, mas você tem um Pai que perdoa. Você tem um Pai que ama. Você tem um Pai que tem uma aliança eterna com você. Não é aliança de homens, mas é aliança de Deus. É uma aliança inviolável, querido. Quando o Pai coloca o anel no dedo do filho, Ele estava dizendo: a nossa aliança, ela é inviolável. Ela não vai quebrar por qualquer coisa. Você marido, você esposa, que estão muitas vezes brigados, pensando em separação, lembre-se que Deus uniu. Se Deus uniu esta aliança, ela é inviolável. Esta aliança não pode ser quebrada por qualquer coisa, porque foi o Senhor que uniu, foi o Senhor que concretizou, foi o Senhor que abençoou. Não é qualquer coisa que vai romper e quebrar esta aliança, querido. Repita assim comigo: Deus tem comigo uma aliança inviolável. Amém? Casa é lugar de restauração. Casa é lugar de restauração. Porque quando o Pai manda buscar calçados, sandálias para colocar no pé daquele rapaz, Ele estava dizendo: você não é escravo, você é filho. Você não é qualquer um, você é filho. Porque naquela época os escravos andavam descalço. O filho chegou descalço na casa. O pai está dizendo: você não é escravo, você é filho. Deus está dizendo para você esta noite: você não é escravo, você é filho. Você é filha. Você é filho, você é filha. Sabe o que o pai estava fazendo ali, querido? Ele estava elevando o filho novamente ao dono da casa. Ele estava dizendo: você não é qualquer um, você é o dono desta casa. Então eu vou restaurar a tua posição de filho. Eu vou restaurar a tua posição de dono desta casa em nome de Jesus.
Hoje Deus vai restaurar a tua posição de filho. Hoje Deus vai restaurar a tua posição de dono da casa. Você não é qualquer um. Satanás tentou te humilhar, tentou te colocar lá embaixo, tentou fazer com que você ficasse intimidado. Mas hoje Deus está falando: eu te elevo à posição de filho. Eu te elevo à posição de filho. Eu te elevo à posição de filho. Aleluia, querido. Porque na nossa casa encontramos perdão, querido. Quando o pai manda matar um novilho e fazer uma festa para comemorar, querido. O pai, ele estava ali declarando e trazendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para aquela casa e dizendo: filho, você está perdoado. Porque a família tradicional daquela época sacrificava um cordeiro na Páscoa pelo pecado da família. O pai pega o cordeiro, o melhor novilho, sacrifica, e ele fala: o teu pecado está perdoado, filho. Hoje Deus vai entrar. Hoje Jesus, como cordeiro, vai entrar na tua casa e na tua família e vai tirar todo o pecado que estava destruindo o teu lar, que estava destruindo o teu casamento, que estava destruindo os teus filhos, que estava trazendo separação, que estava trazendo divisão. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia do cordeiro entrar nesta casa e mudar a história deste lar em nome de Jesus. Casa é lugar de ressurreição, querido. Porque quando o pai fala: pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando o pai fala isso, o pai está declarando: meu filho, eu te vi morto, mas hoje você ressuscitou. O que está morto na tua casa, o que está morto na tua vida, sonhos, projetos que foram engavetados, casamentos que estão mortos, relacionamentos que estão mortos, hoje Deus está trazendo uma nova vida em nome de Jesus. Aquilo que estava morto vai ressuscitar em nome de Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Coisas novas Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Assim como Deus entrou nesta casa, nesta família, um jovem que estava morto, Deus trouxe a ressurreição e a vida. Ele vai trazer a ressurreição e vida na tua casa e na tua família, querido. Porque Ele é Deus de ressurreição. Porque Ele é Deus de ressurreição. Casa é lugar, querido, de alegria. Porque o texto ele termina falando, no versículo 24, bem no finalzinho do texto, ele fala: e começaram a festejar o seu regresso. E começaram a festejar o seu regresso. Chegou o tempo da alegria, da festa, entrar na tua casa, entrar no teu lar, entrar na tua vida. O tempo do choro, o tempo da tristeza acabou. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria, ela veio ao amanhecer. Quando o pai vê o filho voltando, assim como o filho voltou, a alegria voltou para aquela casa. Hoje a alegria de Deus está voltando na tua vida, está voltando no teu casamento, está voltando no teu relacionamento, está voltando no teu trabalho, está voltando na tua vida ministerial. A alegria do Senhor está voltando sobre esta igreja e sobre este povo em nome de Jesus. Não existe outro sentimento adequado, querido, para uma família do que a alegria. Amém? Amém? Muitas vezes achamos, querido, que sair da casa, da igreja, que a casa do vizinho ela é melhor do que a nossa,
que aquele homem, aquela mulher é melhor do que o nosso. Mas lembre-se, Deus te deu um lar, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma igreja, Deus te deu um ministério. O que está à direita, o que está à esquerda, não é o melhor, é o que está com você. Porque só na sua casa você vai encontrar herança. Só na sua casa você vai encontrar fartura. Só na sua casa você encontra arrependimento, acolhimento, renovo, aliança, restauração, querido, perdão, ressurreição e alegria. Sabe por que Deus ministrou esta palavra muito forte ao meu coração, querido? Porque eu vivi isso. Porque eu estou pregando algo que eu vivi. Há anos atrás, querido, quando eu e a pastora estava beirando o divórcio, e eu saí de casa, peguei minhas roupas, coloquei no carro, andando pelas ruas de São Paulo, perambulando, sem saber para onde ia. Parei o carro, comecei a chorar e falar: meu Deus, o que eu faço, Pai? Deus falou comigo: filho, por que você está perdido se você tem uma casa? Por que você está andando à toa sendo que você tem uma casa? Volte para sua casa. Volte para o seu lar, que eu vou mudar a história do seu casamento, que eu vou mudar a história da sua vida. Volte para onde você precisa estar. Eu voltei, querido, e Deus restaurou o meu casamento. Amanhã, dia 23, completamos 16 anos de casados. Irianderebalás. Porque nosso Deus, querido, é um Deus que recebe o filho, não importa como ele esteja. É um Deus que restaura casamentos, é um Deus que transforma famílias. É um Deus que levanta o perdido. Quando eu saí da igreja, querido, e ficamos perambulando na cidade sem saber para onde ir, visita uma igreja ali, visita uma igreja aqui, e todas as portas se fechando, e a gente se perguntando: meu Deus, o que está acontecendo? E Deus falou aos nossos corações: porque você está procurando outro lugar, sendo que você tem uma casa? Por que você está perdido, sendo que você tem um lugar? Sendo que você tem uma família? Não precisa andar perdido, simplesmente volte para sua casa. Porque a minha casa é o melhor lugar. Eriande canterebalás. Eu não sei para quem Deus está falando isso esta noite, querido. Se é aqui na igreja, se é alguém que está online. Você tem uma casa, filho, filha. Você tem uma família. Você, marido que saiu de casa, volte para casa, peça perdão para sua esposa, peça perdão para os seus filhos, porque Deus vai transformar a história da tua família em nome de Jesus. Você que está perdido, abandonou a igreja, entregou os ministérios, volte para o lugar que Deus te colocou, porque Ele vai trazer renovo, vai restituir e vai te colocar de novo na posição de filho. Erianderebalás. O louvor pode subir. Eriandecanterebalás. Se coloque de pé, igreja. Você tem uma casa. Pastor, meu marido foi embora. Não se preocupe, Deus vai lembrar que ele tem uma casa. Pastor, minha esposa foi embora. Não se preocupe, Deus vai falar que ela tem uma casa. Pastor, meu filho está perdido. Não se preocupe, ele vai voltar para casa.
Feche os seus olhos, igreja. Eriande canterebalas. O filho voltou, porque ele lembrou que ele tinha uma casa. O filho voltou, porque ele entendeu que ele tinha um lar, que ele tinha um abrigo, que ele tinha um lugar de acolhimento. Ele lembrou: eu tenho um pai, eu tenho herança, eu sou filho, eu não sou qualquer um, porque eu tenho uma casa. Você, querido, que muitas vezes abandonou, entregou tudo, Deus está restituindo a tua vida ministerial, a tua chamada. Líderes que abandonaram as suas posições, hoje Deus vai te elevar à posição de filho novamente. Iriandererebalas. Iriandecanterebalabalas. Toca, Deus, nesta noite. Assim como o Senhor tocou na vida daquele rapaz. E ele lembrou: eu não preciso passar fome. Eu não preciso passar necessidade. Eu não preciso ficar perambulando por este mundo. Não, eu não preciso. O meu pai está me esperando. Oriandererebalabalas. A minha esposa está me esperando. O meu marido está me esperando. Os meus filhos estão me esperando. A igreja está me esperando. Irianderereres. Enquanto o louvor vai adorando a Deus, querido, a igreja de olhos fechados. Você, filho, você, filha, que entendeu esta palavra esta noite. Não importa o tempo de igreja, mas você parou, você desistiu. É tempo de você voltar para casa. Você que desanimou ministerialmente, é tempo de você voltar para casa. Você que estava desanimado, não queria fazer mais nada, pensando em abandonar e entregar tudo, hoje o Pai está te esperando, de braços abertos. Vai colocar uma sandália nos seus pés, roupa nova, um anel no seu dedo, e vai te restituir, e vai mudar a história da tua vida. Você esta noite que deseja renovar a tua aliança com o Senhor, dizendo: Pai, me perdoa porque eu saí de casa, mas eu quero voltar. Enquanto louvamos a igreja de olhos fechados, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Esse altar representa a casa do Pai. Você que está cansado de tudo, você precisa de um renovo, de alegria, de ânimo. Saia do teu lugar e venha aqui, à casa do Pai, que eu vou orar pela tua vida. Enquanto louvamos e adoramos a Deus, querido. O que mudou a história daquele rapaz foi a atitude de ter voltado para casa. O que vai mudar a história da tua vida é um passo de fé, de você sair e vir a esse altar e pedir perdão a Deus. Não importa se você é diácono, não importa se você é líder de GCD, não importa quanto tempo que você tem de igreja. Hoje é dia de renovo, hoje é dia que Deus vai restituir, hoje é dia que Deus vai mudar a história da tua vida. Pastor, eu estou cansado, eu estou desanimado. Deus vai renovar, o Pai está te esperando, a casa está te esperando em nome de Jesus.